Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Bom dia, então, para você que está aqui ligado na rede. Hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de estarmos com o nosso movimento Elo, empreendedorismo conectado diretamente, acredito eu, Curitiba, né? Bom dia, Douglas, tudo bem, querido? Bom dia, Welber, bom dia. Então, meu querido, libero para você já nos introduzir ao assunto aí, mudanças e inovações. Vamos lá. Muito bom. Gente, vamos lá então, né? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto da mudança nas organizações, a inovação como um processo, como nós podemos lidar no nosso dia a dia com essa demanda que é tão premente, talvez mais do que necessário, seja urgente em alguns casos, e eu quero trazer aqui pra gente, como sempre fazemos todas as semanas, um texto da palavra de Deus para nos inspirar e nos levar para aquele lugar que a gente sempre diz aqui, né? A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as demandas da sua vida empresarial. Dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar caminhos e orientação para todas as respostas que você tem a respeito de como você deve liderar o seu negócio. Naturalmente que o conhecimento técnico nas matérias técnicas do seu negócio, você vai adquirir no ambiente técnico da academia. Mas aquelas matérias que estão ligadas a toda a parte da liderança, inspiração, desafios, insights, a palavra de Deus vai trazer para a gente os conhecimentos necessários para aplicação no nosso negócio. E eu quero, então, convidar já você para abrir aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 18 até o 22. Vamos pegar esse trecho, que é o trecho que Jesus vai falar sobre o remendo velho, o remendo novo em um odre velho, e a gente vai falar um pouco disso no contexto que a gente quer aplicar hoje. Mas antes disso eu quero te trazer para onde está, né? Onde Jesus está quando essa narrativa acontece. Jesus começa o seu ministério, é o início do livro de Marcos, então das narrativas. Jesus está fazendo alguns milagres, Jesus está fazendo algumas palestras, ele está compartilhando com as pessoas dos seus ensinamentos a base dos princípios daquilo que ele vai constituir como o alicerce da nossa fé e da nossa vida com base nos princípios e valores do reino. Então, capítulo 2 de Marcos, ele está tratando exatamente dessas experiências de Jesus. O começo do capítulo 2 vai contar a história daquele rapaz paralítico que os amigos, vendo a sua dificuldade, resolvem ajudá-lo. Pegam a sua maca, eles ouvem falar que Jesus está fazendo sinais e prodígios, maravilhas, e eles pegam a maca daquele amigo e levam até aonde Jesus está. Só que quando chega lá naquela localidade, eles se deparam com um problema. E qual era o problema? A casa era pequena e a multidão era gigante, de modo que era impossível acessar a parte interna da casa pelas vias tradicionais, pelos meios normais, porque aquela multidão não abria espaço para que os quatro passassem com a maca e com o enfermo deitado. De modo que aqui começa um primeiro insight que eu quero trazer para você sobre essa ideia da inovação. Muitas vezes nós pensamos que mudar e inovar tem a ver com fazer algo completamente inusitado, algo totalmente disruptivo, algo extraordinário, e muitas vezes inovar é apenas escolher um novo caminho. Eu preciso chegar dentro da casa. O objetivo daqueles jovens era chegar dentro da casa onde Jesus estava. Eles podiam chegar naquela casa através da porta principal,
através de uma janela lateral e naquela condição, naquela região, naquele lugar, através do telhado. E olha qual foi a ideia brilhante, inovadora, criativa daqueles jovens. Eles vão lá, amarram a maca daquele amigo, sobem até o telhado, provavelmente mobilizam algumas pessoas ali para apoiá-los para subir até o telhado e descem a maca até a presença de Jesus pelo telhado, de cima para baixo. Qualquer um, naturalmente, pensaria na estratégia principal, mais básica, mais comum, que era entrar pela porta. Aqueles jovens resolvem então inovar o processo, fazem com que aquele amigo chegue até a presença de Jesus ali pelo telhado, e Jesus responde ao evento inovador daqueles jovens com a resposta que eles esperavam: cura daquele paralítico. E a gente vai ver ali o versículo 5, Jesus então fala para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí começa uma discussão, e o texto continua, né? Aqueles doutores da lei, escribas, fariseus, estavam por ali, eles olharam e falaram: como é que ele pode perdoar pecados? E começa ali, né? Uma discussão. Essa discussão anda, perdura ali por mais alguns versículos, e Jesus conhece o coração deles, dá uma resposta para eles e sai, continua a sua jornada. No meio do caminho ele encontra Levi. Levi vai ser chamado, ele era um coletor de impostos, vai ser chamado por Jesus para fazer, né, uma conversa, ir até a sua casa. Acontece então que eles chegam naquele lugar ali e de novo aqueles escribas, aquelas pessoas da lei ligadas ao processo, né, do judaísmo, olham e falam: puxa, Jesus sentado com publicano, com pecador, esse cara não sei não. Continuam ali a recriminar Jesus, que também traz um processo inovador de anunciar o evangelho. Ele vai anunciar o evangelho lidando com pessoas novas. Veja que esse capítulo de Marcos, ele fala de várias iniciativas de mudanças e várias iniciativas de inovação. Chegando no versículo 18, que é o lugar onde nós queremos nos deter mais um pouquinho, o texto diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar o convidado para um casamento enquanto o noivo está com ele? Ou seja, durante a festa, durante as preparações, durante todo o período em que eu estou celebrando a preparação e o casamento, alguém vai para esse ambiente como convidado e fala: não, vim aqui fazer um jejum, vou fazer um jejum nesse tempo aqui porque eu vou jejuar pelo casamento dessa pessoa. Não combina uma coisa com a outra, não faz sentido. Você está num tempo de celebração, e tempo de celebração é tempo de comunhão. No jejum, normalmente nós estamos separados, ficamos no nosso privado, normalmente não vamos para ambientes de festejos, preferimos ficar em lugares que a gente possa, de fato, dedicar tempo à oração, quem sabe tempo à leitura da palavra de Deus. Então Jesus faz essa ponderação. Olha, acho que vocês estão com um pensamento equivocado. Enquanto nós nos preparamos para a festa, vamos celebrar. Por isso nós não jejuamos. Mas dias virão em que o noivo vai ser tirado. E nesse tempo vocês vão ter que jejuar, e muito. O texto continua dizendo, e aqui eu quero chamar a sua atenção: ninguém costuma costurar remendo de pano novo em uma roupa velha, em uma calça velha, uma camisa velha. Pensa que naquela época não existia como hoje, né, as indústrias de roupa que produziam roupas em séries, e você pode ir ali numa loja e comprar uma camisa por R$20, R$10.
R$50, sei lá, por quanto a loja que você frequenta, né? Mas não era como hoje, que você tinha acesso farto e fácil a roupas produzidas em escala. Então, quando sua camisa rasga, você transforma ela em um pano de chão e compra uma nova. Provavelmente é isso que nós fazemos nos dias de hoje. Mas naquele contexto de sociedade rural, não industrial, sem disponibilidade e acesso a produtos em larga escala, o que acontecia? As pessoas iam lá, quando rasgavam alguma coisa, elas costuravam um remendo, naturalmente. E aí Jesus chama atenção para esse grupo, dizendo o seguinte: olha, tem alguma coisa que eu preciso ensinar aqui para vocês. Ainda que nós sejamos essa sociedade que precisa fazer esses consertos, quando você coloca um remendo de tecido novo numa calça ou numa blusa que já está velha e que rasgou por causa disso, a chance de voltar a rasgar nesse mesmo lugar aumenta absurdamente, de modo que você terá provavelmente um problema muito cedo. Então ele começa a discutir, né, e a propor para aqueles que o ouviam uma instrução que nos ajuda a pensar como nós podemos conectar as nossas organizações, o nosso pensamento, as crises e os problemas. E eu quero fazer aqui um paralelo a essa roupa velha, a um problema que persiste, perdura na sua organização, que talvez você esteja pensando em solucionar da maneira mais conhecida, padrão e tradicional do mundo. Troca uma peça, bota uma peça nova naquela máquina antiga, e quando você começa a rodar, por alguma razão você percebe que quebra uma outra peça. E aí você não para pensar que provavelmente aquela peça nova gerou um desgaste novo em um outro lugar, porque ele não foi trocado. O meu pai, enquanto estava vivo, ele sempre gostou muito dos Fuscas, né, do carro da Volkswagen. E ele, então, o Fusca, quem já teve Fusca vai se lembrar disso, né? Tinha aquela maçaneta na porta para levantar e baixar o vidro. E nós, então, entrávamos no carro, no Rio de Janeiro, um calor bastante intenso, abria aquele vidro das portas, né, com aquela maçaneta, e de tanto rodar aquela maçaneta, uma hora ou outra quebrava uma maçaneta. E aí meu pai sempre comprava a maçaneta de par, sempre ele comprava de par, ele nunca comprava apenas uma maçaneta. E um dia, vendo ele trocar aquela maçaneta na porta do carro, a maçaneta quebrada, por exemplo, estava no lado do carona, no lado direito, e ele abria ali a porta do carro e trocava a maçaneta do lado direito e a maçaneta do lado esquerdo. E eu falava, né, quando vi esse episódio, falei: pai, por que você está trocando a maçaneta do lado direito e a do lado esquerdo, se a do lado esquerdo não quebrou? E ele falava: filho, presta atenção numa coisa, se a maçaneta do lado direito quebrou e eu troquei as duas ao mesmo tempo, significa que a do lado esquerdo está prestes a quebrar. Você prefere trocar as duas agora e não ter o problema de ficar com o vidro aberto no meio da rua, lá num lugar longe onde você não possa fazer nada? Ou você prefere resolver esse problema, antecipar o problema, fazer essa mudança e evitar o problema de ficar com a maçaneta do lado esquerdo quebrada na rua, quando você não tem ferramentas e as condições adequadas para resolver? E eu aprendi desde cedo com meu pai a entender que essa dinâmica no mundo profissional, no mundo corporativo, ela imita a dinâmica da nossa vida familiar, da nossa vida privada. Muitas vezes nós estamos trocando na nossa empresa a maçaneta do lado direito e não estamos observando a maçaneta do lado esquerdo. E aí o que acaba acontecendo é que a gente faz uma mudança, adapta uma máquina, corrige um processo, mas não observa os efeitos que ele vai gerar
como consequência em outras áreas da companhia. E não é incomum nós encontrarmos uma área que fala: mudei os processos, ali está funcionando e agora virou uma bagunça na outra área. Ou você encontrar uma máquina que foi reformada um pedaço, o outro pedaço não foi reformado, e aí começa a dar problemas frequentes na outra parte que não foi reformada. E assim a gente vai. E nós setamos a nossa mente, fixamos a nossa mente na ideia de que nós não temos, ou porque não temos o recurso, não fazemos, ou porque não temos o tempo, não fazemos a manutenção adequada, ou porque somos cartesianos, não observamos as oportunidades de mudança que estão na nossa frente. Só que essas mudanças às vezes exigem de nós um pensamento inovador. Não precisamos aquelas inovações do tipo mandar foguete para a Lua. Você não precisa fazer um iPhone, um S23 Samsung. Você precisa às vezes só de uma pequena inovação de processo que vai mudar completamente a dinâmica da sua empresa. O texto continua dizendo que Jesus, no versículo 22, disse o seguinte: olha, além de você não dever consertar uma vasilha, né, o odre aqui do texto era o reservatório onde se colocava o vinho, para ele ficar ali fermentando. Naturalmente, enquanto o vinho fermentava, aquela bolsa ia enchendo, expandindo, e ela então, durante um tempo, enquanto fermentava o suco de uva para virar vinho, ele expandia. E aí que vem essa ideia: se você bota um remendo novo no tecido aqui, velho, do odre, quando ele for expandindo, o que vai acontecer? Aquela costura vai ter mais resistência no tecido novo do que no velho, e ele vai rasgar de novo. Então, Jesus fala: olha, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. Por quê? Porque o vinho está fermentando e está expandindo. A bolsa está expandindo, como se fosse um balão, né? E de que era feito aquelas bolsas? Era feita das partes interiores dos animais ali, né? Curava-se ali talvez o intestino, o estômago, alguma parte ali do interior dos animais, e aquilo virava um local para armazenar os líquidos, né? O suco que iria virar o vinho. De modo que Jesus repreende aqueles que estavam ali na dinâmica, né, de fazer o remendo, falando o seguinte: olha, você precisa de uma vida nova. Assim como você precisa de uma vida nova, porque o Espírito Santo precisa entrar em você, e o Espírito Santo vai expandir você, vai entrar em você e vai fazer uma fermentação tão grande que, se você não tiver uma vida nova, você vai explodir, não vai aguentar, não vai suportar a presença do Espírito Santo. Da mesma forma, nós entendemos e sabemos que assim é nas nossas organizações. Quando nós não nos preparamos para conduzir as nossas organizações com as mudanças necessárias, com o processo de inovação que muda uma forma de fazer, isso faz com que nós não alcancemos os resultados que desejamos. Desde que o pecado entrou no mundo, a nossa capacidade de inovar foi completamente prejudicada. Para a gente entender as mudanças e a necessidade de inovar nas nossas organizações, a gente precisa de um empurrão. Desde os tempos de Jesus até antes de Jesus, a humanidade tende a dar soluções semelhantes àquela do texto, de remendo e reparo velho nos problemas. Observe que Jesus, ao ser questionado sobre os atos dos colaboradores dos outros líderes, lá de João e dos outros, né? Quando ele foi questionado sobre isso, ele precisou explicar algo que era da cultura do dia a dia deles, que eles entendiam muito bem. O noivo estava presente, a festa estava rolando,
não faz sentido eu ficar dentro da festa me privando de participar e celebrar da festa. Mas Jesus precisava explicar essas coisas que pareciam simples até. Por quê? Porque nossa visão está comprometida pelo pecado. Nós não enxergamos bem. Jesus começa dizendo: não compare a forma de trabalhar dos outros com a minha. Não compare aquilo que fazem os outros com o que eu faço. Ele quer ensinar o algo novo. Ele segue dizendo: não conserte coisas velhas com peças novas, porque vai quebrar novamente no lugar onde você remendou. Ele está dizendo: olha, você precisa praticar e sonhar com mudanças na forma de fazer, no trato das pessoas, na forma como se foi construído. Talvez tenha que ser posto abaixo, destruído e refeito, para que novamente você enxergue um cenário de inovação pela frente, um cenário novo pela frente. O Espírito Santo é capaz de abrir a nossa mente para que as nossas ideias recebam um novo tratamento e haja um fluir de Deus na nossa mente, para que sejam essas ideias, então, colocadas em práticas em uma estrutura de pensamento novo, e não naquela estrutura de pensamento velho. Isso sempre foi feito assim, não dá para fazer diferente, eu já tentei, mas não funciona. Você deve conviver com esse tipo de conversa aí no seu dia a dia, na sua organização, seja ela qual for. Se você está na organização empresarial, se você está numa empresa pública, se você está na sua igreja, no seu ministério, certamente você já ouviu alguém dizendo: ah, mas isso sempre foi feito assim. E o desafio de hoje é que você compreenda que, se você der espaço para que o Espírito Santo ministre ao seu coração, ele vai liberar novas formas de fazer as coisas antigas, tornando novo todas as coisas e fazendo com que as mudanças que são exigidas sejam implementadas e você alcance sucesso no seu empreendimento. Muito bom poder estar aqui e a gente poder compartilhar esse texto da palavra e olhar para essa experiência, para esse aprendizado e poder aplicar isso nas nossas organizações. Isso aí, Welber. Muito bem, agora são 10h39 em Brasília. A primeira pergunta, Dongley, é a seguinte: qual seria a melhor maneira em uma organização para incluir mudanças e inovações de forma tranquila? Bom, vamos lá. Mudanças e inovações de forma tranquila não combina na mesma frase, né? Mudança nunca é tranquilo e inovação nunca é tranquilo. Então, quem quer tranquilidade quer o marasmo da mesmice, né? Tranquilidade é marasmo, né? E mesmice. E aí, em um lugar onde predomina marasmo e mesmice, não tem mudança nem inovação. Então, eu diria que essa, digamos assim, essa expressão, essa ideia, ela efetivamente não combina. Eu quero provocar você a entender que é possível fazer algo que vai gerar inquietudes e mudanças sem confusão. Aí dá para estar na mesma frase, né? Eu preciso fazer essa aspas aí, né? Eu posso ter mudança e inovação sem confusão e de forma não tão tranquila, né? Com alguma inquietação, com alguma provocação. Mas eu acho que assim, talvez a melhor dica para essa pergunta seja: se você tem uma organização de uma microempresa, pequeníssimo porte, você, sua esposa, eu diria que você deveria procurar algumas instituições, como por exemplo o Sebrae, o Senai, o Sesc,
né? Essas organizações que são as representações, as representatividades da sua área. Se você é da indústria, vai procurar o SESI e o SENAI. Se você é do comércio, vai procurar o SESC e o SENAC. Se você é do transporte, procure o SEST e SENAT. Se você é da cooperativa, procure as cooperativas. Se você é uma microempresa, procure o SEBRAE e por aí em diante. Então, eu diria assim, se você é um micro e não tem condições de pagar para um profissional externo, procure as instituições de classe, porque elas têm muitas ferramentas à disposição para te apoiar. Se você é um empresário pequeno, mas já consegue trazer um profissional de fora para te apoiar, talvez você vai contratar algumas horas para ele ir lá dar uma palestra, para ele ir lá orientar o seu time, para ele trazer insights para o seu negócio. Se você é um empresário, né, um profissional que está numa empresa média ou grande, aí talvez você possa contar com todas essas coisas que eu já falei, mas talvez você possa desenvolver na sua empresa uma área de inovação, implantar dentro da sua empresa, para que essa área não seja só uma área de inovação, mas para que ela produza na sua empresa, a partir daquele grupo de pessoas, uma mudança no modelo mental e que você se torne uma empresa inovadora, ao invés de ter uma área de inovação. O grande equívoco, né, Welber, que acontece nesse tema, é que muitas empresas, achando que estariam solucionando o problema de mudanças e inovação, elas criaram departamentos de inovação. E esse é o tiro no pé mais certeiro que você pode dar, porque não existe como uma área fazer inovação na empresa. A empresa precisa ter o espírito inovador. Agora, não tem nada de errado você criar uma área de inovação quando no seu coração e na sua mente você está com o entendimento correto. E qual é o entendimento correto? Essa área vai fazer aquilo que a gente chama de gestão da mudança, ou change management. Então, quando eu vou fazer um projeto de gestão da mudança, eu preciso ter um time que vai ser responsável por toda a mudança. Então, você cria lá uma área de inovação, traz ali 1, 2 pessoas, 3, 5, 10, depende do tamanho da sua empresa, para estar ali naquela área, mas o propósito principal é que aquelas pessoas se tornem os agentes multiplicadores de uma cultura de mudança e de inovação. Aí vai funcionar muito bem. Existem empresas especializadas em gerenciamento da mudança, existem empresas especializadas em inovação, e eu posso falar aqui, compartilhar aqui um exemplo, né? Vamos falar de um irmão nosso, cristão, que tem uma empresa de inovação, se chama Bluefields. Eles estão em São Paulo, eles fazem projetos de inovação. O Paulo Maitá, um amigão, eles ajudam empresas a desenvolverem projetos inovadores através de técnicas e de programas de inovação. Então ele vai dentro da sua empresa com a equipe dele e ele desenha um projeto de inovação na sua empresa, né? Talvez os empresários maiores estejam mais acostumados com esse ambiente, né? Mas eles têm uma metodologia para fazer projetos de inovação na sua organização, das mais diversas características. Então, se você não conhece ainda, entra aí na internet, procura Bluefields, de Campo Azul, né? Procura essa empresa e conecta lá com eles, né? O Paulo é um querido, né? Um grande amigo e querido, tem feito um trabalho incrível e eles têm, né, um compromisso com Jesus de fazer com que esse processo da inovação aconteça baseado em princípios da palavra. Então, ele também é uma empresa do reino, pode ser útil aí na sua vida, né? A Bluefields faz vários eventos aí em São Paulo e espalhados pelo Brasil, então você pode acompanhar lá com eles, seria um bom exemplo, né?
para esse tema específico da inovação. Aí você tem vários outros, eu não vou citar nominalmente aqui, porque eu vou acabar esquecendo alguém e vai ficar feio pro meu lado, né, Welber? Então vamos deixar assim, você talvez possa contratar uma empresa de consultoria, de inovação, tem N movimentos. A gente tem uma plataforma digital chamada GoNew, GONEW.co, que trata especificamente desse assunto da inovação, e lá na plataforma da GoNew.co você pode adquirir conhecimentos inúmeros, inclusive certificações na área de inovação. A GoNew é uma escola que se dedica à temática da inovação. Você pode também acessar lá o institutotela.org.br e você vai ter acesso lá à Escola de Empreendedorismo Cristão. E aí você pode, procurar lá os vários cursos, vários treinamentos, programas que estão disponíveis lá. Você pode entrar no site do Movimento Elo, movimentoelo.org.br, você vai ter lá conteúdos, você vai ter lá várias informações a respeito de assuntos, dessa natureza, da mudança e da inovação. A única coisa que você não pode fazer é ficar sentado esperando que uma mudança aconteça ou que uma inovação apareça sem que você faça nada. Aí não vai ter jeito mesmo, né? Muito bem. Agora 10h48, Dongley. Tem aqui mais uma perguntinha. E a pergunta é a seguinte: mudanças produzem um alto desconforto e nos tira da zona de conforto, né? E então a pergunta é: o que fazer, se a organização não tolera mudanças? Aí ficou ruim, né? Rapaz, então, eu tenho dito o seguinte, alguns empresários falam assim: não, porque eu tô perdendo pessoas, eu tô tendo muito turnover. E aí eu pergunto, cara, como é que é a sua visão sobre mudanças, inovação, desenvolvimento de pessoas? E aí, não raro, eu descubro que as empresas que mais perdem gente são aquelas que, em certa medida, não tem esse espaço, sua liderança, seu time não está aberto a essas coisas do diálogo, da mudança, da inovação. E aí, principalmente o trabalhador mais jovem dessa geração, ele tem uma inquietude, ele quer participar, ele quer fazer parte do negócio. Então, se eu tenho uma empresa que não tolera a mudança, nós precisamos, antes de começar a pensar em qualquer projeto de mudança, tentar de alguma forma transformar o coração desse empresário, Se ele for crente, mais fácil, porque daí você pode falar para ele: meu irmão, olha o que a Bíblia diz. Se ele não é crente, aí é mais difícil, porque você não tem o Espírito Santo para operar na vida dele, Mas aí você tem que apelar para verdades do mercado. O fato é que, se eu tenho uma liderança que não é disposta à mudança, a mudança não vai acontecer. Agora, tem um outro lado da mesma moeda, Welber. Eu de vez em quando encontro por aí, acho que até com muita frequência. Eu escuto executivos reclamando, murmurando: essa empresa não aceita mudança, essa empresa não deixa eu implementar coisas novas. E aí, quando você vai um pouquinho mais para fundo e você vai mexendo nas coisas, aí você descobre que aquele executivo não tem a autorização de fazer a mudança porque ele não consegue fazer um projeto convincente. Aquela pessoa não consegue propor um projeto de mudança porque ela não sabe fazer um pitch sobre aquilo que ela quer mudar. E aí a gente encontra com muita frequência executivos e até empresários que não sabem fazer conta. Quando ele fala do projeto, quando ele põe o projeto para ser discutido, primeiro ele tem um projeto ruim, mal feito. Depois ele não tem noção financeira do que aquilo representa. E ele não sabe explicar se aquilo dá retorno ou não. E aí o que acaba acontecendo é que algumas empresas são muito mais rigorosas
e falam, cara, se você não consegue me mostrar por que eu deveria fazer essa mudança, não tem por que mudar. Eu vou mudar, né? Não tem o ditado que diz que time que está ganhando não se mexe? Por que eu mudaria alguma coisa se você não está conseguindo me explicar por quê? Então, eu tenho encontrado com alguma frequência esse tipo de cenário, né? Executivos, times mal preparados para defenderem as suas teses de mudança, os seus projetos de mudança. E aí começa aquela história que a gente sempre diz, é mais fácil reclamar do que melhorar. Então, ao invés de eu ir lá e me aperfeiçoar, de estudar, de desenvolver novos conhecimentos para que o meu projeto e a minha proposta seja tão boa que não haja como recusar. Aí eu vou lá despreparado, sento na frente do empresário, conto um monte de abobrinha, no final aquele empresário olha para mim e fala que ele não tem noção do que ele está pedindo. Lembra que Jesus fala que a gente pede, mas não recebe porque pede mal? E o texto continua dizendo, para consumir ou para usar, para se satisfazer nos seus próprios deleites. Muitas vezes o que acontece é que a mudança que está sendo proposta é muito mais um desejo pessoal do que uma demanda da empresa. É muito comum eu encontrar nas reuniões de planejamento estratégico, no acompanhamento dos projetos e objetivos que você fala, cara, isso aqui não tem nada a ver com a organização, isso aí sabe aquela coisa meio pessoal? Eu quero mostrar que eu vou fazer alguma coisa, eu quero provar que eu sou bom. E aí começam aquelas coisas do ego, né? E aí o que acontece é que as coisas não fluem porque eu não estou vendendo aquela mudança, aquele investimento, aquela inovação para o sucesso da organização. E aí é óbvio que quem está sentado do outro lado da mesa, se tem um mínimo de habilidade, vai olhar para aquela cena e vai dizer patético, vai dizer volta e faz de novo, vai dizer infelizmente isso não tem nada a ver com o lugar onde a gente está indo. E aí começa o mimimi, né, a choradeira de essa empresa não aceita mudanças. Então eu conheço organizações dos dois extremos, tanto daquelas que são realmente extremadas e não mudam porque não mudam, quanto aquelas em que aqueles que desejam a mudança não sabem nem por que querem mudar. E aí tentam fazer um projeto daquilo que eles não sabem por quê, com a técnica que eles não sabem usar. E aí o que vai sair naturalmente é algo que não convence ninguém. Então, como é que a gente poderia tentar melhorar isso? Poderíamos pegar o nosso time de liderança e, por exemplo, pagar um treinamento para eles sobre gerenciamento de projetos. Nós poderíamos pegar o nosso time e treiná-los em como eu faço um plano de viabilidade. Como é que eu calculo um retorno sobre o investimento? Como é que eu avalio o impacto de uma iniciativa? E aí tem N ferramentas disponíveis no mercado para esse tipo de avaliação, para esse tipo de aplicação. Então nós poderíamos, como empresários, como líderes, poderíamos investir mais na vida dos nossos times com o objetivo de que eles tenham a capacidade de entregar e apresentar projetos de boa qualidade. E eu tenho impressão, pelo que eu tenho visto, né? Não posso afirmar que isso vai acontecer em todas as empresas, mas eu tenho visto com muita frequência que projetos bem feitos, bem fundamentados, economicamente viáveis e alinhados com a estratégia da empresa, raramente não são aceitos.
O que a empresa precisa é enxergar esse contexto de como que aquele projeto está sendo apresentado. Muito bem. Antes da próxima pergunta, Dongley, a gente foi alertado aqui que a audiência está maravilhosa, né? E então a gente, claro, quer mandar um abraço aí para todo mundo que está plugado com a gente aqui no Brasil. Pela breve passada que eu estou dando aqui, todos os estados brasileiros estão plugados aqui, né? Acho que sem exceção. Glória a Deus. Amém. E além de Estados Unidos, Finlândia e Canadá, né? Esses 3 países também conectados aqui na rede 316. Então, um abraço para todos vocês aí, né? Que Deus continue abençoando. E é isso, vamos rumo aos 100 mil downloads. Divulga a rede aí para todo mundo. É isso aí. 2 anos de rede 316 rumo aos 100 mil. Rumo aos 100 mil, é isso aí. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta, Dongley. A próxima pergunta é a seguinte. Deixa só o meu WhatsApp agora atualizar. Enquanto você traz essa próxima, vamos reforçar, gente. Você que está nos ouvindo. Sim. Traga a sua pergunta. Eu tenho sentido no meu coração, Elber, até comentei com o pastor Fabrício isso, e tinha comentado, acho que o pastor William. Às vezes a gente está aqui falando com ênfase no mundo empresarial, mas eu tenho sentido no meu coração de falar também mais aos nossos ouvintes do mundo da igreja, né? Dos pastores, missionários, gente que está no campo, gente que está envolvido em liderança de ministério, porque eu tenho a impressão de que essa dicotomia que sempre houve entre sagrado e secular, igreja, negócio, isso tem que ser destruído em nome de Jesus. O aprendizado, o ensino que nós podemos trazer tanto de um mundo para o outro, né, pode transformar a vida das pessoas. Observe que semanalmente nós estamos trazendo aqui conteúdo bíblico para o mundo do trabalho, mas eu posso trazer também para você conteúdos do mundo do trabalho, técnicas, dicas que podem ser úteis para o seu ministério, para a liderança na sua igreja. Então, não fique acanhado, não fique envergonhado, traga suas perguntas para a gente, manda aí no zap da Rede 316 sua pergunta, e nós vamos fazer todo o possível para responder todas elas. Não fique acanhado, é um privilégio poder ouvir você e saber que você está sendo abençoado, como acabamos de ouvir, mas principalmente de poder tirar algumas dessas dúvidas e te ajudar a crescer no seu processo de liderança. Esse programa em breve talvez vai ser, em vez de empreendedorismo conectado, vai ser liderança conectada. Olha aí. Porque nós temos aqui, né, trabalhado sobre os aspectos da liderança. Queremos que cada vez mais líderes possam participar e interagir conosco aqui, Welber. Então, não fica acanhado aí não, meu irmão, nem minha irmã, fica atento. Se você está envolvido em algum tipo de liderança, vai ser um prazer compartilhar com você as boas práticas da liderança do mundo empresarial, para que você aplique ela em qualquer lugar onde você esteja. Inclusive, Dongley, a gente tem recebido, né, alguns feedbacks de pastores, né, que têm aproveitado esse bate-papo de terça-feira aí, de toda terça-feira, né, eles têm anotado, têm aproveitado, né, e como alguns mesmos dizem, Deus tem falado com eles, né, porque assim, Aleluia. de alguma forma abre a visão dentro de alguma coisa que talvez eles já estavam orando a Deus, né, e a gente tem recebido esses feedbacks aqui de alguns pastores, sim, né. E é legal, né, Welber, assim, Deus me deu o privilégio, e talvez seja um papo que vale a pena aí para nossa audiência, né? Deus me deu o privilégio de, durante 3 anos, servir em tempo integral na minha igreja, né? Uma igreja consistente, relevante do nosso país, aqui em Curitiba, a Igreja Batista do Bacaxeri, é uma igreja referência, né? Na cidade, no Brasil. O pastor Silvado foi presidente da Convenção Batista Brasileira, então muita gente conhece. E Deus me deu o privilégio de servir durante 3 anos na nossa igreja, junto ali com os pastores no Ministério de Administração, Finanças, Terceiro Setor, toda essa área, né, estava sob a minha liderança ali. A gente estava envolvido com o colegiado de pastores todo o tempo. Então eu conheço muito bem o ambiente interno da igreja, acho que o suficiente, além de, obviamente, toda a minha vida, né, fui vice-presidente aqui da igreja por muitos anos, tenho estado envolvido em diversos ministérios,
eu não quero ficar falando de mim aqui, mas eu só queria compartilhar isso com os nossos ouvintes, porque talvez algum pastor, algum líder aí fique pensando, o Dongley é um cara do mundo do trabalho, né? Mas eu queria que você soubesse que a minha vida está hoje tudo junto e misturado, né? Entre ministério na igreja local e vida no mundo empresarial, e eu conheço suas dores, posso de alguma maneira compartilhar com vocês aí talvez algumas coisas que eu vejo que possa ser útil para a sua liderança. Fique à vontade, se eu puder servir de alguma maneira, vai ser uma bênção. Maravilha, então tá aí, aproveitem essa oportunidade. Então vamos lá para a terceira pergunta, Dongley. Aí a terceira pergunta é o seguinte, Dongley, se em um time, né, que é aberto a inovações, existir aí uma resistência por parte de alguns dos colaboradores e tal, o que esse líder, no caso, deve fazer? Ele deve demitir e contratar novos membros desse time, né, para novas pessoas e tal, ou seria mais viável continuar trabalhando com essa mesma equipe, né, que já está aí atuando com esse líder? Bora lá. Eu acho que é assim, primeiro, que se todo mundo na minha organização for propenso à inovação, tem grande chance da minha empresa não parar de pé, né? Porque se inovação e mudança andam juntos, imagine que se todo mundo quiser mudar tudo todo dia, como diz um amigo meu que é da área de auditoria, de consultoria, ele diz o seguinte: pedra que rola muito, pensa no rio, né? Pedra que rola muito não cria limo, né? Ou seja, você precisa de alguma estabilidade no processo para garantir que a empresa continue melhorando, né? Então, a brincadeira à parte, você vai ter gente que não é propenso à mudança, é isso mesmo. Sabe aquele cara que entrou na sua empresa como porteiro, você tentou dar a ele a oportunidade dele crescer, mas ele vai sair daqui a 30 anos sendo porteiro? O desejo do coração dele é ser porteiro. Ele não deseja uma outra coisa. Então, antes de você pensar que todo mundo quer mudar alguma coisa, talvez pense em desenvolver a capacidade dessa pessoa de enxergar as oportunidades que podem se abrir pela frente se ela der um passinho a mais. Então, aquela pessoa que ama ser porteiro talvez precise descobrir que há algo novo, melhor, desafiador na atividade de auxiliar de produção. E aí ele vai lá aprender uma profissão nova. Enquanto eu não conseguir mostrar para essas pessoas que há algo novo pela frente, a chance delas se comprometerem com a inovação é muito baixa. Agora, existem 3 tipos de pessoas nos times que a gente chama de early adopters, ou aqueles que aderem à mudança imediatamente. Aqueles que você falou, né? Vamos mudar a mesa de lugar. O cara fala, onde que eu pego? Né? Ele já quer fazer uma mudança, não gosta de rotina, tá acostumado com mudar toda hora. Normalmente esse grupo é o menor grupo da empresa. E normalmente vai estar lá entre 10, 15, 20% do grupo. Depois você tem aqueles grupos que são os que rejeitam, os haters, rejeitam imediatamente qualquer mudança. E esse grupo é aquele que, quando você falar, vamos mudar a mesa, vai ter o primeiro grupo que fala, aonde eu pego, e vai ter o outro cara que vai falar assim, mudar por quê? Tá tudo bem aí, você tá querendo atrapalhar o nosso dia, tá querendo bagunçar, não sei o quê, não, né? Então, esses 2 grupos são aqueles grupos que se manifestam muito rapidamente. O que adere imediatamente e o que rejeita imediatamente. E esse grupo aqui vai ter lá uns 20, 30%. E agora tem o terceiro grupo, que adivinha onde que ele está? O terceiro grupo, está aqui, bem no meio. Ele nem adere imediatamente, nem rejeita imediatamente. Ele fica em cima do muro. Sua memória é boa tanto quanto a minha, você já lembrou da onde está o texto que fala do cara que fica em cima do muro, né?
Então, o em cima do muro é aquele cara que a gente precisa conquistar para ele pular para um lado do muro. Ou pula para um lado ou pula para o outro, mas em cima não dá para ficar. O texto bíblico é claro, quem fica em cima do muro vai ser vomitado da boca. Obviamente, nós não queremos ninguém sendo vomitado para lugar nenhum. Então, a empresa, o que ela faz? Cria esses movimentos de mudança. A organização cria esses movimentos de gestão da mudança. Às vezes cria uma área, às vezes contrata uma pessoa, às vezes pega uma consultoria, às vezes é um processo ao longo dos próximos anos. Por quê? Porque ela quer garantir que esse cara que está em cima do muro pule para o lado do cara que adere na mudança e não para o lado dos que rejeitam, né? E aí o que vai acontecer quando você consegue identificar esses 3 grupos, o que adere imediatamente, o que rejeita imediatamente, o que está aqui no meio, que está esperando ver o que vai acontecer para escolher o lado que ele vai, quando eu identifico isso, eu preciso olhar para esse cara que adere imediatamente e animar esse cara para que ele seja agente de mudança desses que estão em cima do muro. Eu preciso olhar imediatamente para esses que rejeitam e eu preciso entender por que eles rejeitam. Alguns rejeitam porque não entenderam o projeto. Outros rejeitam porque a atitude deles é de rejeição. E aí talvez, para alguns desses que a atitude é de rejeição pela rejeição, talvez alguns desses você tenha que perder mesmo para o mercado, né? Liberar o cara e falar, olha, você não tem interesse em ser um agente de mudança, você só quer, né, falar contra, você só trabalha contra, e a gente está num processo de mudança que a gente vai precisar mudar. Então, por favor, né, vá ao mercado, procure um lugar onde você se adapte melhor. E talvez uma empresa que não quer mudar, mas nós temos um outro desafio. Mas vai ter alguns desses que rejeitaram, que na hora que você for lá explicar melhor para ele, ele sai daquela posição e vem para a posição dos que adotam. Então, como é que eu lido com o meu time quando eu percebo esse contexto de rejeição? Eu preciso fatiar ele nesses 3 grupos, para que você não seja injusto com ninguém. Depois que você conseguiu enquadrar e identificou quem está nos 3 grupos, movimente, parabenize, beneficie aqueles que são dispostos à mudança, faça com que eles influenciem os que estão em cima do muro. Vai no grupo dos que rejeitam a mudança, fatia esse grupo nas fatias necessárias. Aqueles que rejeitam só porque rejeitam, porque não querem nada, esses você talvez tenha que convidar para ir embora. Pode ter uma conversa, dar mais uma oportunidade, 2 oportunidades, mas provavelmente eles vão ter que ir a mercado em breve. E aqueles que você identificou que pode ajudá-los a sair daquela posição, porque você explicou melhor e eles entenderam, traga para o grupo da mudança e segue a vida. E isso precisa ser avaliado projeto a projeto. Não dá para dizer que uma pessoa, Welber, que aceita a mudança para o projeto A, vai aceitar a mudança para o projeto B. Por exemplo, não quer dizer que aquele cara que disse aonde eu pego na mesa para mudar, se for a mesa dele, ele vai aceitar a mudança. Talvez ele esteja disposto a pegar na mesa do amigo, na mesa dos outros, para fazer uma mudança. Mas quando você vai pegar na mesa dele, ele não aceita. Então, é importante entender a cada movimento de mudança esses 3 grupos, porque a cadeira dança, né? A dança das cadeiras acontecem projeto a projeto. Então, fique atento, observe para ver se nesse projeto o seu hater vai agora se tornar um early adopter ou se ele vai ficar em cima do muro e vice-versa. Aquele que adotou imediatamente pode agora ser o cara que reclama e não quer a mudança. Então, não é uma receita de bolo, mas dá para a gente a possibilidade de ficar de olho, observando todo o tempo, através dos processos de mudança, aonde está o nosso time e trabalhar com esse time a cada episódio.
Perfeito. Bom, são 11h12 em Brasília, né? Estamos então ao vivo com Dongley Martins, diretamente de Curitiba, né? Trazendo pra gente mais uma edição aí do nosso, ao vivo, né? Do nosso empreendedorismo conectado. Aqui na rede, ou lideranças, já vamos começar a acostumar com esse negócio, né? Lideranças conectadas, né? Então, já vamos estar pensando nesse negócio então aí, né? E mais uma vez agradecendo a audiência maravilhosa aí dessa manhã, né? Aqui na rede, e inclusive alguns irmãos, né? Também parabenizando e tal, né? Tem uma querida que está dizendo aqui até o seguinte, ela está dizendo assim: bom dia, minhas dúvidas é justamente sobre as mudanças na igreja, principalmente igreja tradicional. Por que é tão difícil se falar em mudar algo, né? Pensando no tocante à organização da igreja, né? Isso aí, claro, eu acho que a gente tem que estar com a sua mente aberta. Agora, pensando na questão de doutrina e tal, aí já é outro patamar, né, Dom? Então, eu não pretendo de forma nenhuma, né, entrar aqui nas questões doutrinárias, não é o meu papel, não fui chamado para isso. Certamente seu pastor, né, e a denominação que você participa, a convenção que você está conectada, vai poder ajudar e tratar esse assunto muito melhor do que eu, mas o que eu posso dizer especificamente sobre mudanças na igreja, e aí sobre essa ótica menos doutrinária e mais de comportamento, é que ela é exatamente igual nas organizações. Muitas vezes a gente tem um projeto novo, as nossas crenças limitantes fazem com que a gente fique preso em uma verdade e a gente acredita que aquela é a única verdade. E aí, quando nós não estamos abertos a entender que há uma nova forma, que é possível olhar de uma outra maneira, desde que essa outra forma, essa outra maneira não contradiga a palavra de Deus, né? Porque aí nós entramos num lugar que temos problema, né? Mas eu posso talvez compartilhar rapidamente com a irmã. Eu cresci numa igreja super tradicional e eu tinha 12 anos de idade. Naquela igreja não tinha, não podia jogar bola, não podia usar bermuda, não podia tocar instrumentos. E um dia eu me encontrei com a bateria. E aí falei para minha mãe: pô, eu quero aprender esse negócio aqui. E comecei a ensaiar bateria. E aí, pensa na crise que foi, né? Porque naquela igreja só tocava piano. E era esse o cenário. Então, talvez, né, até me perdoem aí se tiver algum pastor ouvindo e a situação da sua igreja é essa, espero que não, né? Mas nós começamos um movimento com muito respeito, com muito carinho, de preparar, né, uma proposta de mudança na igreja. Nosso pastor foi provocado a essa mudança. Minha mãe tinha um papel de liderança na igreja, está muito envolvida lá, e ela começou a trazer: olha, os jovens precisam, né, de algum tipo de apoio. E o que eu posso te contar de resultado dessa história é que 6 meses depois nós tínhamos uma banda na igreja, né? E conseguimos ter lá teclado, guitarra, bateria e piano tocando juntos, que é lindo, uma coisa maravilhosa. Hoje em dia esse assunto não é tão, digamos assim, tão complexo mais, mas eu estou falando isso há 40 anos atrás, né? Então imagine o cenário que era isso no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro sempre muito tradicional e apegado às tradições, e 40 anos atrás. Então eu creio que com sabedoria, com prudência, com paciência, a gente consegue produzir e trazer propostas de mudanças para as nossas igrejas. Muito bem, 11h16 na nossa capital. Então é isso, estamos com o nosso movimento Elo, né? Empreendedorismo conectado, a gente conversando um pouco hoje sobre mudanças e inovações, não é? E eu acho que todo mundo sonha, né, Dongley,
em mudar para melhor, sempre vai ser para melhor, né? A gente... Você sabe que isso não é uma verdade, Welber? Infelizmente, por causa do pecado, o ser humano tende à zona de conforto. Essa ideia de que todo mundo quer mudar, isso é a maior mentira. E talvez porque a gente parta desse princípio, a gente se frustra na mudança. Porque a verdade é que o ser humano, ele tende à zona de conforto. Ele tende a querer deixar as coisas do mesmo jeito. Então, na verdade, ele pensa em mudar, mas ele gostaria de mudar num passe de mágica, sem que houvesse um sofrimento para isso. A verdade é o seguinte, as pessoas que pensam na mudança, que não são todas, mas as que pensam na mudança, gostariam de mudar sem sacrifício, sem dor, Exatamente. Sem nada. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu sempre gostei de esportes coletivos, então durante anos eu joguei bola, jogava vôlei, né? Na juventude joguei vôlei pela escola, né? Tinha sempre uma atividade física muito intensa. Depois passei a jogar futebol com os amigos e tudo mais. Fui ficando mais velho, as agendas foram mudando, as prioridades foram mudando, e o que aconteceu? Eu fui diminuindo o meu futebol. Ao invés de eu substituir por uma atividade física regular, eu fui substituindo pelo sofá, pelo descanso, pelo passeio. E o que aconteceu com o meu corpo? Foi perdendo resistência. Recentemente, eu tomei uma bronca do médico porque o meu colesterol deu 360. E eu não sou um cara de comer porcarias. Ele falou, Donley, você precisa voltar a fazer atividade física. E aí eu falei para ele, cara, mas isso dói, é desconfortável. Eu não tenho paciência nenhuma para ir para uma academia. Ele falou, chama um personal, arruma alguma coisa para você fazer na sua casa, então. E em dezembro do ano passado eu comecei esse movimento novo no meu corpo, né? Fui na nutricionista, conversei com uma pessoa da área de educação física e comecei as minhas atividades. Resumo da ópera, o médico falou, se você não melhorar, você vai ter que tomar um remédio. E esse remédio dá uma dor nas pernas insuportável. Eu falei, não vou tomar esse remédio. Tomei por uns dias e impossível. Bom, resumo da ópera, fiz os testes, o meu exame de colesterol essa semana. Deu perto de 200. Então, assim, quando a gente entende que a mudança, ela tem um alvo a ser alcançado, ela produz dor, ela gera sacrifício. Eu passei a levantar mais cedo. Hoje de manhã eu já fiz minha atividade física, quase 1 hora aqui, pedalar a bicicleta, fazer os pezinhos. Estou aqui seguindo rigorosamente aqui, segundo a nutricionista, uns 80% da dieta. Mas do meu ponto de vista está sendo um sacrifício gigantesco. Você entendeu? É esforço. Não tem mudança sem disciplina. Não tem ganho sem disciplina. E a maioria das pessoas não gosta de sentir dor. A maioria das pessoas quer a mudança no clique do controle remoto. Isso não acontece na vida real, infelizmente. Então, para que haja mudança, primeiro eu preciso me dispor a mudar. E isso não é uma realidade na vida da maioria das pessoas. E segundo, eu preciso entender que mudança requer sacrifício. E se você não está disposto a pagar o preço, não vai ter mudança. Então é pelo menos isso, né? Pensa em mudar, mas na hora que, quando entregam para ela um mapa a ser seguido, não, fazer. Meus irmãos brincam muito, né? Eles, um deles acima do peso e tal, e toda vez que a gente vai brincar com ele, rapaz, eu já paguei 3 caras para malhar para mim, mas eu vi que não perdi a peso, eu fui demitido tudinho, não tá resolvendo. Então vamos ver se eu acho alguém para malhar para mim, para ver se eu perco. A pior coisa que eu poderia ver alguém fazendo é se inscrever na academia. Rapaz, olha, eu vou te falar, eu já tirei da academia milhares de pessoas, brincadeira. Eu não tenho nada contra a academia, eu não sou muito fã, mas a pior coisa que pode acontecer é alguém tentar sanear a culpa da sua mente com um boleto bancário. Essa é a pior desgraça que pode acontecer, porque ele passa a ter 2 problemas. O primeiro problema é que o problema original não foi resolvido. E o segundo problema é que ele está torrando dinheiro à toa. Então, pagar a academia para algumas pessoas é aumentar o problema, é dobrar o problema e agora ter que conviver com 2. Um de menos dinheiro
na sua conta para fazer coisas que interessam de fato, e outra é que sua atividade física não foi feita de jeito nenhum, né? Resolveu nada, né? Muito bem. Gente, agora são 11h22. Douglas, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o nosso assunto hoje? É isso, meu irmão. Eu acho que esse assunto, como todos os outros, são sempre muito longos. A gente poderia ficar aqui por dias, né, discutindo sobre esse tema. Isso é muito mais uma isca, né, que a gente quer jogar aqui para que quem nos ouve se interesse tanto pelo tema, que procure outros conteúdos, procure mais, né, e vá buscar mais conhecimento sobre mudança e inovação. Tem programas, cursos que trabalham, ensinam pessoas a serem agentes de mudança, né? Hoje tem em empresas grandes, tem um cargo chamado gestor de mudança. Então, assim, a gente às vezes menospreza determinadas coisas, mas são assuntos que estão evoluindo num ritmo bastante importante. Então, meu conselho é: se aprofunde mais nesse assunto, você que nos escuta, né? Se aprofunde mais e conheça mais sobre mudança e inovação, que vai ser bênção na sua vida. Maravilha. Terça-feira que vem, então, de volta com mais um Movimento Elo aqui na rede. Já tem o assunto da terça? Terça-feira que vem vamos falar sobre visão, comunicar a visão. A gente vai avançar aqui nessa temática, né, da inovação e da mudança, mas para isso eu preciso enxergar para onde nós estamos indo. Então nós vamos tratar aí sobre como é que a gente comunica a visão para que as pessoas tenham interesse, disposição, compreensão para aplicar os processos de inovação e mudança. Maravilha. Então, terça-feira que vem, permitindo Deus, Douglas Martins ao vivo novamente aqui com a gente em mais um Movimento Elo Empreendedorismo Conectado aqui com a rede. Douglas, ótima semana. Amém. Deus te abençoe e até terça, se Deus quiser. Obrigado, meu amigo. Semana abençoada aí para todo mundo que nos ouve, mundo afora. Privilégio ter vocês aqui com a gente. Valeu demais. Elo Empreendedorismo na Rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.